Fim de jogo aqui no Barradão, Vitória 1, Jacuipense 1, a torcida aqui fazendo a festa, mas um resultado onde o Vitória não fez um bom jogo. A obrigação do Vitória hoje era não passar metade do que passou aqui no Barradão. O Vitória que no primeiro tempo teve extrema dificuldade de jogar, teve uma chance clara com o William Oliveira, gol perdido. A torcida do Vitória obviamente fazendo a festa pelo gol no fim. Vitória até o momento segue líder do Campeonato Baiano por conta do saldo, mas uma partida muito abaixo. Uma partida abaixo coletivamente de um Carpini que na primeira parada técnica deu um esporro generalizado, jogou prancheta no chão e não adiantou. O Vitória que volta mal no segundo tempo, sofre o gol, a Jacuipense poderia ter feito o segundo gol, é bom que se diga, seria um golaço e também outras oportunidades, e no apagar das luzes um cara que foi premiado por ter tentado o jogo todo. Tentou o jogo todo, arrastar pelo lado, ganhar do zagueiro no braço, conseguiu assim dar a bola para Janderson, que fez o gol contra, acabou estando para cima, arrastando pelo lado, tocou a bola para Mosquito, que acabou não conseguindo dominar direito, e Wagner Leonardo, depois de um cruzamento de Mosquito, que repique, como o Paulo falou bem, enfim acertar algo no jogo, Wagner cabeceia e Fabri faz 1-0, melhor 1-1, desculpa, aos 52:10, 53 e faltando 10 segundos, 53:50. No segundo tempo, Vitória empata no Barradão. Sendo bem sincero, obviamente não é feliz, aliviado pelo Vitória não ter perdido o jogo, mas hoje, mesmo se o Vitória porventura até virasse o jogo, meu sentimento, Paulo, é de preocupação. Tudo bem, é terceira rodada, a gente sabe que tem questão de entrosamento, a gente sabe que existem inúmeros contextos, mas o que a gente viu hoje aqui no Barradão, com boa parte dos titulares, não foi algo que nos deixa feliz, mesmo se o Vitória tivesse virado o jogo. Independente de resultado, não foi uma boa partida, tivemos muita dificuldade e graças a Deus no apagar das luzes o Vitória consegue fazer o seu gol, Paulo. Muito pouco, acho que esse é o ponto, mesmo com o empate no final, Paulo, muito pouco para o Vitória hoje. A torcida vai fazer o grito de guerra agora com os jogadores, como de costume sempre faz. Então, antes de falar da parte tática, é bom a gente trazer também que a Jacuipense está saindo do jogo reclamando do tempo, sendo que passaram 45 minutos do segundo tempo fazendo ser o jogo todo. O Vitória o juiz deu 7 minutos de acréscimo e aí deu mais um, porque mais uma vez a Jacuipense fez cera e no minuto final, depois desse acréscimo, o Vitória fez o gol de forma, não vou dizer justa em relação à qualidade técnica, porque o Vitória também criou para fazer, mas eu digo justo em relação à minutagem. O juiz fez certo e vocês vão acompanhar agora com vocês no canto rubro-negro, gritos de guerra da torcida do Vitória. Um grito de guerra que é muito mais pelo Vitória não ter desistido, ter tentado até o final e ter conseguido empate no apagar das luzes. Mas não é um grito de guerra de, com certeza, quem está satisfeito com o que viu hoje. Vou pedir para Paulo continuar porque a gente acabou já falando sobre isso, né? O primeiro tempo do Vitória muito ruim aqui no Barradão, o segundo tempo também levemente superior, porém não o suficiente para o que esse time pode proporcionar. Vitória que no primeiro tempo, como o Carpini falou muito bem na pausa técnica e que vazou na transmissão da TVE, Vitória rifava muita bola. Vitória que pegava a posse de bola com o Zé Marcos, principalmente com o Hugo, com o Neres em alguns momentos, principalmente também com o Ricardo Hiller, ainda no campo de defesa com esses jogadores aqui citados, e tentavam passe em profundidade a todo custo. E todos passes em profundidade foram equivocados, saíram em linha de fundo, foram interceptados ou protegidos para a linha de fundo pela defesa da Jacuipense, que fez um bom jogo. Vitória não teve repertório ofensivo na primeira etapa, ficou como o Carpini trouxe, né, tentando muito jogo direto, muito jogo longo e não funcionou. Fabrício não foi acionado, o Wellington Rato, que foi uma das poucas peças de lucidez no Vitória, também não foi colocado no jogo constantemente como deveria se colocar, e o Vitória viveu de bolas paradas, de jogadas esporádicas, como foi o chute de Oliveira, que vem de uma ação equivocada de Osório fora da área, que sobra para o Wellington Rato, que cruza, e o Oliveira chuta no meio do gol, e viu a Jacuipense fazer um primeiro tempo superior ao do Vitória. Embora o Vitória tivesse no primeiro tempo as duas principais chances com o Oliveira e na falta de Wellington Rato, e a Jacuipense não exigiu uma finalização do goleiro Gabriel, mas a Jacuipense foi melhor no jogo, anulou a Vitória defensivamente, dobras de
marcação no corredor lateral. O Vitória que não teve uma chance realmente efetiva do adversário no jogo, mas que cedeu muito espaço na amplitude. O 3-2-5 de Chagas funcionou muito no jogo, deu bastante amplitude e o Vitória, né, errou demais. O Vitória, né, cometeu muitos erros, graças a Deus viu a Jacuipense tomar muitas decisões equivocadas. E o segundo tempo, Carpini promove algumas alterações com Wagner, com o Ronald e com o Janderson que não surtiram efeito. Manteve o Hugo no jogo, que foi um erro. O Hugo fez um péssimo primeiro tempo e voltou abaixo no segundo tempo. Trouxe Dionísio depois pro jogo, que também fez um jogo péssimo até aqui. Janderson muito mal na partida, fez o gol contra e perdeu um gol também, né, muito claro, né, debaixo das traves. E o Vitória voltou tentando com o Fabrício no último terço. Foi coroado com a jogada de linha de fundo de Gustavo Mosquito para um cabeceio de Wagner e Fabrício empatar, mas ainda que sim, um jogo muito abaixo do Vitória até aqui. Não preocupa tanto porque são jogadores que estão sem ritmo, nunca jogaram junto. Cáceres não tinha jogado, Neres não tinha jogado, né? Hugo não tinha sido titular, o Eto Rato não tinha sido jogado, não tinha jogado ainda. A gente tem o Oswaldo que não tinha sido titular, o Fabrício que não tinha sido titular, mas ainda assim o Vitória tinha obrigação de vencer. E esse gol é muito mais a sensação do mínimo do que necessariamente algo positivo para se tirar dessa tarde. A gente pode até dizer que a Jacuipense perdeu 2 gols, como botou o amigo aqui, mas perdeu porque o Vitória foi pra cima, pra tentar a marcação do empate. Quando o time vai pra cima, você expõe o seu time a receber o contra-ataque. Então foi por isso. A Jacuipense perdeu porque foi incompetente pra marcar os 2 gols. Não marcou, ficou com um gol só, fez cera aqui na falta, fez cera aqui na hora da falta. O juiz deu mais 1 minuto, perfeito. E o Vitória foi pra frente, fez o cruzamento e a única bola que o Fábio achou, e eu já falava no primeiro tempo que ele morreu de fome, no primeiro não achou bola nenhuma, a única bola que ele achou, olha que foi uma bola difícil pra ele encaçapar. Ele só deu uma raspada na bola e meteu no canto esquerdo do goleirão. Muito difícil, entendeu, meu amigo Thiago? João, eu vi alguns torcedores criticando, principalmente o Dionísio, sabe? O Paulo tinha falado no início da transmissão que não era um jogo para os jogadores serem tão criticados. Tem muitos jogadores ali que atuaram pela primeira vez. O próprio Wagner Leonardo, logo no início do jogo, você sentia um pouco nervosismo, atenção, bolas que se ele tivesse bem, com mais tempo de bola, de jogo, ele não erraria. Então assim, torcedor, é importante ter paciência, é importante entender que o Vitória pegou um time que é muito bem treinado, que não sai em chutão, como você trouxe muito bem, João. A Jacuipense teve as chances, porque quando o time que está perdendo, qual é o que é que esse time que está perdendo faz? Ele tem que sair mais para o jogo. Então, quanto mais ele sai para o jogo, mais os espaços vão surgir, né, para que o time adversário possa ter as chances de finalizar. Uma das chances de perigo foi uma falta, né, que quase passou perto do gol do Gabriel, e como você traz muito bem, né, o Fábio morreu de fome, mas a única chance que ele teve, ele foi lá e conseguiu botar a bola no fundo do gol. É isso aí. Então, veja só, o torcedor, ele às vezes ele é radical, né? O torcedor às vezes, por um jogo aqui, gente, é início de temporada. Eu peço até desculpa a vocês, algumas coisas que eu errei, porque eu também estou no início da temporada. A arbitragem também está no início da temporada, a gente dá um desconto. Mas quem está apitando aí é porque é um profissional. Se eu estou aqui narrando, porque eu sou um profissional do microfone. Então eu não posso errar, eu tenho que me esmerar. Numa jornada de 100%, se você acertar 80%, 90%, você matou a pau. Pô, os caras estão voltando agora, né? Esse time jogou junto quando? Quando foi que esse time jogou? Aí os caras ficam aqui deitando o pau no time e tal. Não tem paciência, tem que ter paciência. Eu concordo que existem questões de entrosamento, o time nunca jogou junto, concordo com isso tudo e acho também que a gente não pode ir pra terra arrasada. Concordo totalmente, concordo 100%. Mas a gente também não pode deixar de destacar que a gente teve muito erro de fundamento. A gente teve muito erro técnico. A gente teve passe de meio metro errado. A gente teve bolas que a gente poderia sair da pressão, a gente se atrapalhava todo, perdia. Claro que existe, repito, contexto de falta de entrosamento, concordo totalmente. É um time que nunca jogou junto, concordo totalmente. Mas mesmo assim,
O time hoje errou fundamento básico. Aí eu só tenho um receio para saber até que ponto o fato de errar o fundamento básico também é falta de entrosamento e também até que ponto a gente tem que se preocupar com esses erros, porque foram erros que jogadores que jogaram Série A não podem cometer. Falta de entrosamento, de Oswaldo forçar a bola na frente para Leonardo, de Lucas Esteves forçar a bola na frente e o centroavante não ir, o ponta não ir, beleza, isso aí é de treino, acontece. Mas a gente acabou errando muito. A gente acabou errando muito tecnicamente também, e é isso que me preocupa, Paulo. E também o Vitória é muito precipitado, né? Não foi somente questão de entrosamento. Primeiro tempo a gente pega o Hugo, 3 bolas ele errou fazendo o mesmo movimento. Ele abre no corredor, vê Oswaldo e erra o passe. Não é somente questão de entrosamento. A gente vê Oswaldo, 3 bolas que ele perdeu, indo para 1 contra 1 e errando a mesma situação de drible. A gente vai pro segundo tempo, o Janderson perdendo gol debaixo da trave, Gustavo Silva perdendo o domínio que ele já errou contra o Corinthians numa situação bem parecida. O Willian Oliveira finalizando na cara a cara com o goleiro no meio do gol. Então, não é somente entrosamento que pesou hoje. Né? Claro que o ritmo de jogo a gente viu que Rato no segundo tempo caiu um pouco fisicamente, embora ainda dá pra ver que ele tecnicamente é privilegiado, mas fisicamente caiu, como alguns jogadores do Vitória caíram no segundo tempo. Fabrício ele fez o gol porque tá dentro da área, que tá morto já. E aqui não é uma crítica a Fabrício não, porque realmente são situações que pesam. Porém, além disso, teve questões sim do time e não teria, né? E a prova viva de que não é somente a falta de entrosamento, o expor que Carpini dá. Eu acho que a imagem que Carpini tem chamando a atenção do grupo no primeiro tempo é que ele basicamente entendia que tem um contexto de entrosamento, mas ainda assim não justificava algumas questões que estavam sendo feitas. Porque ficar rifando a bola, querendo acelerar o jogo com passe longo e espalhar faturas a todo momento, não é somente questão de entrosamento isso. É questão de capacidade técnica de parar e entender o jogo. É claro, o ritmo de jogo vai vir. Jogadores hoje, por exemplo, eu não cancelo o Ricardo Hiller pra temporada pelo primeiro tempo horroroso que ele foi. O Hugo não tem que voltar do Botafogo pro jogo que ele fez hoje aqui. Ninguém é descartável pelo desempenho de hoje. Porém, que não se resuma somente o que foi visto aqui a ritmo de jogo. Se a gente visse que as principais ações do Vitória não deram frutos por conta disso, tudo bem, mas não. Teve vários gols perdidos, teve vários dribles errados, teve vários cruzamentos errados. O Mosquito pegava a bola, parecia que o cruzamento não saía do chão até ele acertar. Então não foi somente o entrosamento que pesou hoje aqui. Hoje, a qualidade técnica individual pesou também. Tem o ritmo, mas também tem a parcela. Mosquito jogou dos 3 jogos. Não é pra ficar errando o que ele errou aqui. Janderson jogou os 3 jogos. Vai com tempo de bola completamente desnecessário, faz um gol contra e pra coroar a péssima partida, perde um gol na pequena área praticamente. Então tem algumas coisas também que a gente tem que ponderar, mas também entender que não foi somente isso. E eu vou pincelar em cima do que você está falando, Paulo. O Vitória pecou muito também hoje nas tomadas de decisões. Tem uma bola mesmo no segundo tempo que o Cáceres ele recebe a bola e o Fabri ele passa. O Claudinho daria o passe em profundidade para o Fabri. Ele deu o passe atrás. Então, a gente se acostumou nesses 2 jogos com o Claudinho. Vem um lateral que tem uma característica de avançar mais, aquele jogo mais rápido, né? E o Cáceres, ele não é assim. Quando o Ronald entra no segundo tempo, a gente consegue perceber que o Vitória ele se torna um pouco mais veloz no meio campo. O Vitória consegue agredir um pouco mais, roda mais a bola. Não é aquela rodagem como foi no primeiro tempo, sempre rodando sem sair do lugar, mas se tornou uma rodagem com mais objetividade. E sobre o Janderson, eu vi algumas pessoas comentando, esse é o 9 que o presidente falou que seria a salvação do Vitória, o novo Alejandro. A gente sabe que não é. Ele pode ser esforçado, ele pode correr atrás, mas ele precisa melhorar. E sobre o Wellington Rato, torcedor, o Vitória ganha uma peça muito importante na questão das bolas paradas. É um jogador que bate bem na bola. As defesas do Marcelo foram nos chutes das faltas do Wellington Rato, as inversões, né, para tentar ali quebrar um pouco as linhas do time adversário. Então, é uma peça que, junto ali com o Mateuzinho, vai agregar muito no time do Vitória. No caso que o Paulo pontuou aí sobre o Hugo, né, o lateral esquerdo, a gente pode dizer aí que foi o primeiro erro do Carpini no jogo. Demorou muito para tirar o Hugo. Mas eu quero testar o cara, quero ver o cara agora, meu amigo, mas não pode perder o jogo. Você tá num jogo, não pode perder. Perdão de atrapalhar, João, mas até pra preservar ele mesmo. Pra preservar ele Preserva mesmo. O cara, segura, tá vendo que não tá bem? Segura pra não ficar com a impressão mais
ruim ainda. Então, aí a gente pode pontuar como um primeiro erro do Carpini. Ele acertou quando foi pro vestiário. A gente tinha até uma visão do que ele ia fazer. Era tirar o Hugo, olha a visão nossa, e não a dele. Era tirar o Hugo, colocar o Zé Marcos na esquerda, botar Wagner Leonardo de zagueiro. Era mais ou menos isso que a gente queria que ele fizesse. Ele fez totalmente diferente. Né? A galera tá ali perguntando se o gol da Jacuipense foi mérito da Jacuipense ou um vacilo nosso. Demérito total do Vitória. Demérito do Vitória. Total. Não O tinha cara nenhum... estabanado entrar com a bola na frente. Janderson foi muito mal na jogada, a bola toda pra quem tá no primeiro pau. Essa jogada do gol, quem tá no primeiro pau tem a responsabilidade de tirar essa bola com uma certa tranquilidade. É isso mesmo. Com uma certa tranquilidade. E ele não fez isso. Então, pra mim, foi demérito do Vitória. Foi um bom cruzamento? Foi, mas não ia passar do primeiro pau se a gente tivesse um jogador pra rebater em uma ação simples, tá? E Janderson, a gente tá falando, se fosse, por exemplo, um Gustavo Silva na bola, um Gustavo Mosquito, um Oswaldo, que é jogador de estatura baixa, mas Janderson é alto. É o maior de todos aí. É o maior de todos. Junto com o Fabrício ali. Sem ser o zagueiro, Então né? foi demérito do Vitória do que mérito da Juazeirense o gol. É isso mesmo. O Vitória fez um gol nesse finalzinho aí. Foi um gol salvador, porque às vezes o empate é melhor do que a derrota. Diga, Perfeito. Não, a gente já concluiu aqui o corte do pós-jogo, né? A gente continua na live. Continua aqui na live, só encerrando o corte do pós-jogo no oferecimento da Golcase e da Formaggio. Peça sua pizza. Aproveite, a gente vai continuar agora na live, tá? É isso, velho. O gol